Bom dia, irmãos. Espero que no dia de hoje tenhamos um bom tempo juntos aqui de Escola Dominical. Dentro de alguns minutos, 5 minutos aí, nós estaremos entrando ao vivo com a nossa Escola Bíblica Dominical aqui pela Igreja Presbiteriana Independente de Jacutinga, a segunda igreja e a primeira também. Nesses momentos, quando nós vamos falar um pouco sobre esses assuntos que nós temos decorrido durante o mês de junho, falando sobre frutificação, falando desses tempos difíceis, e nesta manhã nós vamos estudarmos juntos um pouco sobre o tema, sobre sofrimento. Até mesmo em meio ao sofrimento, Deus nos dá o consolo, Deus nos dá alegria. Então queremos, junto com vocês, e convidar para que você já esteja se achegando, convidando também alguém, passando uma mensagem para que as pessoas estejam nos acompanhando nesta manhã. Deus te abençoe, então, e dentro de alguns minutos estaremos ao vivo. Mais uma vez a todos que estão nos acompanhando, então, bom dia, um domingo muito sol, um domingo no qual também nos alegramos e continuamos a confiar em Deus. Um dia no qual nós podemos lembrar também sobre a confiança que nós devemos ter no Senhor. O Salmo 37 diz assim: aquiete-se diante do Eterno, ponha tudo diante dele. Não se incomode com os que estão em ascensão, com os que pisam nos outros para subir. Então, diante de qualquer adversidade, os problemas que todos nós passamos, nós devemos aquietar a nossa alma. E nós vamos começar fazendo isso com uma oração, pedindo a Deus que nos oriente nessa escola dominical neste momento. Vou pedir para o Juninho fazer uma oração pelo nosso tempo aqui juntos. Pai, obrigado, Deus, por essa manhã, Senhor Deus, obrigado pelo novo descanso que o Senhor nos deu, Pai.
Obrigado por mais essa EBD que teremos, Senhor. Peço que esteja nos abençoando. Também com os cânticos que queremos tocar, Senhor Deus. E também com a Tua palavra nessa manhã, Pai. Te peço, Senhor, também abençoe cada pessoa e cada família que está assistindo esse culto, Pai. É isso que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos, temos aqui dois cânticos neste momento. Antes dos cânticos, nós vamos ter uma leitura bíblica. Eu queria pedir para o Timóteo vai fazer essa leitura bíblica no Salmo 61. Salmo 61, se você tem uma Bíblia, nos acompanhe, ali ou no seu celular, no seu tablet, ou então acompanhe aí a leitura ouvindo, né, aqui no Salmo 61, 61, 61. O Timóteo vai fazer essa leitura. Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Desde os confins da terra clamo por ti, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim, pois tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Assista eu no teu tabernáculo para sempre, no esconderijo das tuas asas eu me abrigo. Pois ouviste, ó Deus, os meus votos e me deste a herança dos que temem o teu nome. Dias sobre dias acrescentas ao rei. Duram os seus anos gerações após gerações. Permaneça para sempre diante de Deus, concede-lhe que a bondade e a fidelidade o preservem. Assim salmodiarei o teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Amém. Muito bom. Percebemos o cuidado de Deus, o clamor também, né, sobre o desejo do salmista que Deus o guiasse para onde ele estava indo em todo o tempo, e Deus desse aquele espaço para ele respirar e ficar tranquilo diante de situações adversas também. Vamos louvar a Deus com dois cânticos. Bem, bom dia, irmãos. Bom estarmos aqui para louvarmos ao Senhor juntamente com vocês. E o primeiro cântico será um hino que fala da grandiosidade de Deus, de tudo aquilo que Ele fez, tudo aquilo que Ele criou. E vamos louvar então ao Senhor com o hino Grandioso És Tu. E meu Jesus deixou por seu
amado por amor de mim. Meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando o Cristo amado meu voltando, vier dos céus do povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, 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 grandioso és tu. Amém. O próximo cântico fala da paz que nós podemos ter no Senhor Jesus. E em Filipenses 4, versículo 7, diz assim: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então é uma paz que vem do Senhor, mesmo que as coisas não estão bem conosco, mas é uma paz que nós sentimos, que só o Senhor Deus pode dar e que excede todo entendimento. Nós não podemos entender essa paz, mas nós podemos sentir. Então que nós possamos ter paz no Senhor, mesmo em meio à tribulação, aos sofrimentos, às coisas que nós temos enfrentado. Então vamos louvar ao Senhor agora com o cântico Esta Paz que Sinto em Minha Alma. Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo meu Senhor. Não olho circunstâncias, não olho seu amor. Não me guie por vista, alegre estou. Não olho circunstâncias, não olho seu amor. Não me guie por vista, alegre estou. Este gozo que eu sinto em minha alma não é porque olho ao meu redor. Este gozo que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olho circunstâncias, não olho seu amor. Não me guie por vistas, alegre estou. Não olho circunstâncias, não olho seu amor. Não me guie por vistas, alegre estou. E ainda que a terra não floresça, minha vide não deu o seu fruto. E ainda
que por me estar alegre estou. Amém. Muito bom cantarmos, né? Lembrando como Deus é tão grandioso, como Deus também deseja que tenhamos essa alegria, essa paz no nosso coração, porque estamos olhando na direção certa. Queridos, nós vamos ter um momento de oração. Valéria, eu vou pedir para a Valéria orar, então. Vamos orar por alguns que estão aí passando por algumas lutas. Depois você pode colocar aí também o seu pedido de oração. Eu peço aí àqueles que estão acompanhando também, para que fixe e marque também para ser um motivo de oração na sua agenda. Mas nós tivemos assim, esses dias, algumas pessoas estão enlutadas. Vamos orar por essas famílias, precisando tanto do cuidado do Senhor sobre a vida delas também. A família do Senhor Guerrard, né? Nossa irmã Lenita, que Deus console o coração. Ficamos sabendo agora também pela manhã do Senhor Turato também, psicólogo, do passamento dele, faleceu. Vamos orar pela família também dele. Outros que estão se recuperando de cirurgia. Foi colocado no grupo, acho que foi a Lidiane colocou, do Vicente, oração por ele, não sabemos como está. A dona Jocely também, vamos orar para a nossa irmã. E outros que estão aí precisando de oração. E também foi postado no grupo também da Celinda, filha do senhor Daniel e Beth Templeton. Vamos orar por esse momento tão difícil e delicado que essa família também está atravessando. Eles estão lá nos Estados Unidos acompanhando ali a filha, os filhos dela também e o marido. Então vamos orar por essas famílias que são tão preciosas, precisando do consolo, da ajuda do Senhor nesses momentos, nesses dias. Então a Valéria vai fazer essa oração por todos e também aqui por esses motivos que colocamos. Senhor, nós te agradecemos, a Deus, porque nós podemos acordar nesse dia. Obrigado a Deus porque o Senhor cuidou de nós nessa noite, ó Pai, nos dando uma boa noite de descanso. Obrigado a Deus pelo lindo dia que o Senhor está nos dando, por esse sol que brilha, que o Senhor criou. Ó Pai, muito obrigado a Deus, porque o Senhor tem cuidado de tantas pessoas, ó Deus, de famílias, e nesse momento queremos te pedir mais uma vez que o Senhor conforte, ó Deus, os corações daqueles que estão enlutados pela perda, ó Deus, de entes queridos. Ó Pai, que, como diz na Tua Palavra, que essa paz que excede todo o entendimento, ó Deus, que possa tomar conta desses corações, ó Deus, nesse dia. Ó Pai, tenha misericórdia, que o Senhor conforte, e pedimos a Deus por aqueles que estão sofrendo, que o Senhor também alcance os seus corações, ó Deus, com a Tua Palavra. Ó Pai, que o Senhor visite também os enfermos, que o Senhor possa aliviar as suas dores, se porventura estão sentindo, ó Deus, que o Senhor esteja também cuidando, ó Pai, e dando a cura se for da Tua vontade, ó Pai. Mais uma vez, lembramos, ó Deus, da dona Jocely, que o Senhor cuide dela, renove as suas forças, que ela possa confiar no Senhor, ó Deus, nesse momento difícil, ó Pai. Pedimos também pelo Vicente, que nós sabemos que já fez a cirurgia, que o Senhor, ó Deus, possa dar uma boa recuperação também. Lembramos, ó Deus, do seu Daniel, dona Beth, seus filhos, ó Pai, a Celinda, com seu esposo, e os filhos, ó Pai, que o Senhor possa também confortá-lo nesse momento tão difícil, ó Deus, e que o Senhor faça a Tua vontade na vida da Celinda, Pai. Ó Deus, deixamos nas Tuas mãos, confiamos que o Senhor tem o melhor para cada um de nós, ó Pai. Que o Senhor continue nos abençoando aqui nesse tempo, nessa manhã, e falando aos nossos corações, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor.
Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Filipenses, capítulo 1, versículo 12 em diante. Filipenses, capítulo 1, versículo 12 ao 18. Quero que você fique com a sua Bíblia aberta, ou então nos acompanhe nessa leitura, bem, de Filipenses, capítulo 1. Versículo 12 diz assim: Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Eu gostaria até no Senhor, né? A vontade de falar no Senhor. Pensando aqui sobre o nosso assunto desta manhã, eu quero levá-los a uma reflexão sobre por que os cristãos sofrem. Lendo um livro, A Estatura de um Cristão, isso fez com que eu pensasse sobre isso. Por quê? Por que você tem sofrido? E são questões que a gente levanta, são questões legítimas. Parece que o sofrimento ele está, né, é claro, sabemos e vemos que o sofrimento vem na infância, ele vem na adolescência, juventude, chega na idade adulta, e no fim da idade adulta também tem muitos que aparentemente pareciam que isso aí não precisa, talvez não vai passar ou ter algum tipo de sofrimento, mas ainda consegue passar por essas fases, alguns com sofrimento maior. Mas muita gente tem feito essas perguntas, não é somente agora, mas no decorrer dos séculos essa pergunta tem sido feita. Se olharmos para a história, nós vamos ver que depois da morte do último apóstolo, João, um movimento de grande perseguição sobreveio sobre os cristãos. Grande sofrimento mesmo, né? sobre as famílias, aqueles que se diziam cristãos perseguidos, torturados por causa da fé. E isso é a história. A gente pergunta por que então? Por que os cristãos sofrem? Agora, olhando aqui, nós vemos que a Bíblia, então, tem muito a dizer sobre o sofrimento e por que ele acontece. E Paulo, o apóstolo Paulo aqui, em muitas ocasiões, ele falou sobre este assunto. E nesse texto de Filipenses, a gente pode ver que ele certamente se reportou a vários sofrimentos que ele tinha passado. E nós vamos ver aqui, dentro desses versículos, né, ele fazendo uma alusão quando ele escreve aos Coríntios, uma alusão da sua conversão que ele relata em Atos 10, como ele fala ali também em 1 Timóteo, porque ele começa a escrever essa carta aos Filipenses dizendo: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Timóteo, como o acompanhou também, como estava presente nesses momentos de sofrimento na vida do apóstolo Paulo. O que Paulo então queria dizer? O propósito que Paulo estava vendo aqui no versículo 12, quero levá-los a pensar qual que era o propósito que Paulo via no sofrimento que ele estava passando. Porque a gente pode pensar, olha, quando eu estou sofrendo, como é que eu vou ter alegria? Mas a questão, achei interessante uma colocação num comentário aqui
pensando assim, fazendo uma introdução aos filipenses, é que na Bíblia a mensagem, ele diz assim, quando lemos o que Paulo escreveu aos cristãos da cidade de Filipos, percebemos que estamos na companhia de um mestre. Paulo não diz que podemos ser felizes ou como ser felizes. Ele simplesmente é feliz. Então, a alegria que ele esboça nesse momento da sua prisão e quando ele estava ali em Roma, por cerca ali de 2 anos esperando um julgamento, ele estava numa prisão domiciliar. Ele estava sendo, de certa forma, também pago, e tinha que pagar aquela prisão. Ele pagava até por aquilo que ele usava. A questão, se ele precisava de alguma coisa ali, tudo era pago. Mesmo tendo toda, ele vai falar assim, né? Ali ele tinha soldados que estavam revezando-se em turnos para guardá-lo 24 horas, mas foi a oportunidade dele falar do Evangelho. Então, quando olhamos assim, até em meio aos sofrimentos, que é o nosso tema de hoje, né, Deus nos dá consolo e nos dá alegrias. É isso que Paulo estava dizendo aqui. Mas o propósito que ele vê era o progresso do Evangelho. Olha o versículo 12, quando ele diz assim, quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Ele diz aqui, quais coisas que aconteceram com Paulo que ele diz que é um progresso, né? É um progresso. Essa palavra progredir, progresso, é como se estivesse num mar revoltoso e à medida que o barco vai indo, ele vai rompendo ali com aquelas ondas, ele vai progredindo, ele vai avançando. Então, quando olhamos dessa maneira, nós começamos a pensar que Deus está no comando, na direção e orientação aqui da vida de Paulo. E o que nós temos aqui então? Nós vemos algo que ele refere-se, né, àquilo que certamente os filipenses estavam perguntando para ele. Talvez ele estaria, você está bem, Paulo? Está passando por alguma necessidade? Você está aí, está sofrendo? Como é que está a sua vida? Então ele está dizendo, as coisas que aconteceram, estão acontecendo, estão contribuindo para o progresso do Evangelho. Paulo escreve quando ele era um prisioneiro. E quando ele escreve aqui, né, naquele momento, quando ele estava, a gente vê uma atitude do apóstolo Paulo. Uma atitude que não é fácil. Nós somos seres humanos, nós sofremos. Mas ele tinha a capacidade aqui de ver um propósito de Deus, era um propósito divino em tudo aquilo que estava acontecendo com ele. Paulo não ficava assim, vou ficar aqui de braços cruzados diante desse sofrimento, vou choramingar, será que ninguém tem dó de mim, tem pena de mim, eu estou aqui nessa prisão sofrendo, eles esqueceram de mim? Ele diz, não. Tudo isso tem acontecido e contribuído também para algo, para que o Evangelho avance. Então, o sofrimento, às vezes, quando ele sobrevém na minha vida e na sua vida, nos traz muitas lições. Certamente, né, às vezes nós não entendemos. Nós vamos fazer uma aplicação sobre essa questão também pessoal em relação ao sofrimento que nós passamos. Mas esse era o propósito. Agora, de que maneira então que nós vemos aqui essa progressão, esse crescimento, este avanço do Evangelho? Dos versículos 13 em diante, nós vemos Paulo falando sobre isso. Quanto tempo Paulo tinha passado na prisão, né, quando ele estava escrevendo? Mas quando ele foi para lá, isso contribuiu. Tem as cartas da prisão, que foi aquele momento de parar. Deus, às vezes, pode nos levar por caminhos onde Ele está dizendo, pare um pouco.
dê mais tempo para mim. Você ainda não aprendeu a lição. Não estou falando que Paulo não tinha aprendido, mas Paulo, ali, talvez decorrido mais de 20 anos, e este homem bem próximo do seu julgamento e até da sua morte, ele não ficou de braços cruzados. Às vezes o sofrimento vem e nós pensamos, e agora? O que que eu vou fazer? Há certas coisas que nós temos que aproveitar a oportunidade que Deus está nos dando. Eu acredito, tenho conversado com algumas pessoas e algumas têm falado do grande sofrimento nesse período. Mas essas coisas, a pessoa vai ficar parada, não posso fazer, né? Agora eu não posso nem sair daqui, e aquele medo que sobreveio e tem vindo sobre muitos, mas a gente tem que saber, Deus tem um propósito nisso tudo, né? E o testemunho que ele dá aqui, nessa situação, ele fala assim, eu vou mostrar para vocês como é que o Evangelho, então, ele progrediu. Então vamos ver aí, me acompanhe também, porque Paulo chegou onde outro não chegaria. Ele atingiu algumas camadas sociais e pessoas, falando até ao rei, que talvez outros não chegariam. E talvez, assim, você pode estar num lugar que outro não chegaria. Então aproveite essa oportunidade. É o tempo que Deus está te dando para você falar com essas pessoas. Em primeiro lugar, onde é que chegou? Ele diz assim, no versículo 13, olha lá. De maneira que as minhas cadeias, e as cadeias eram onde? Em Cristo. Ele entendia aqui. Se tornaram conhecidas. Aí ele começa a falar. Conhecida por quem? Por toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Gente, fala-se que naquele período havia em Roma, mas num período 9.000 soldados. Depois subiu esse número para 16.000 soldados. Vamos pensar se fosse só 9.000. Ele diz que toda a guarda, o turno era de 4 em 4 horas. E nesse turno, então, os soldados se revezavam para estar lá nessa prisão domiciliar e eram colocados como guardas ali. Alguns até falam sobre ser acorrentados, estar juntos de Paulo. Quantos que não chegaram para visitar Paulo, que ouviu o testemunho dele? Uma vez que aqueles guardas ouviram do testemunho de Paulo, eles levaram também para suas famílias. Estas conheceram a Cristo por meio daquele homem que chegou no lugar onde outro não chegaria, e toda a Roma certamente falou assim, está ali um homem que por causa do testemunho que ele, até ele mesmo, ele pediu até que fosse julgado por César, está aqui. Este homem influenciou diversas famílias naquele lugar. Então, aquela comunidade, podemos dizer assim, pagã, que tinha os seus deuses, adoravam até os seus imperadores, estavam ouvindo do Evangelho. O Evangelho, então, estava chegando ali. E aqui que nós começamos, ele diz, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana. Imagina um soldado chegando em casa e falando que ficou do lado, guardando por 4 horas o apóstolo Paulo e falando, ele falou para mim de um homem que se chama Jesus Cristo. E aí ele dava o seu testemunho que Jesus Cristo morreu no lugar dele, que sem Cristo ele não daria e teria o céu. E aí Paulo, usando da sua persuasão e também a simplicidade do Evangelho, transmitiu o Evangelho àquelas pessoas por meio do quê? Das cadeias em Cristo, por meio de aquilo que nós falaríamos, ele está sofrendo. Não, Paulo não estava sofrendo. Ele fala sobre uma alegria, ele era feliz naquilo que ele estava falando. Então ele teve uma influência ali naquela comunidade. Mas também fala-se da influência dele na comunidade cristã. Paulo, ele estava estimulando os outros cristãos em Roma para que eles também testemunhassem de Jesus Cristo.
ele fala aqui da maneira, né, como ele estava falando. O versículo 14 diz assim: e também a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor, por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Foi um ânimo para o apóstolo Paulo, então, ouvir que outros estavam pregando o evangelho. E por causa das algemas dele, outros estavam tendo aquela ousadia para testemunhar de Cristo. Mas algo dentro do homem reage à bravura dos outros. Então ele começa a mostrar isso, que a comunidade cristã estava avançando, o evangelho estava chegando em diversos lugares. Tanto é que em Roma havia, né, um lugar ali onde estavam os cristãos que eles foram acusados de diversas maneiras. Até eles foram acusados que até eles sacrificavam. Tem sacrifício até de criança ali, eles comem isso, comem aquilo. Mas era naquele ajuntamento até uma crítica com relação à ceia que eles faziam de casa em casa. Tudo estava contribuindo para o progresso do evangelho. Lembre-se, o meu sofrimento e o seu sofrimento, podemos pensar, tem contribuído para quê? O que é que este sofrimento está me levando a fazer? Deus pode nos levar em lugares ou para lugares que nós nem imaginaríamos, para darmos um testemunho eficaz do Evangelho da glória de Cristo. Então, na comunidade judaica, então, ali, né? Havia a comunidade cristã, mas entre os judeus. Quando lemos aqui no versículo 15, diz: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Aí entra aqui um assunto, né? Alguns até criam que essas pessoas eram os judaizantes ali. Mas eu quero só destacar a respeito tinha alguns motivos falsos aqui por essas pessoas agirem daquela maneira. Ele diz em primeiro lugar assim, por inveja. Já notou que às vezes a pessoa ela pode estar proclamando porque está com inveja do outro. Talvez ele quer às vezes falar, o outro fala melhor, o outro fala isso. Alguns têm inveja talvez de ver um que está crescendo e ele não. Então, esse é um perigo também. Mas ele fala uma outra palavra aqui, ele diz e porfia. O que é essa palavra porfia? Essa palavra aqui significa, uma disputa política. Ele está falando de um partidarismo. Por quê? Ele estava mostrando o quê? Olha para nós. Nosso grupo é melhor do que o outro. Isso é porfia. E alguns estavam pregando. Alguns pensam assim, a minha igreja é melhor do que a outra. Queridos, tem um problema sério aqui em relação àquilo que Paulo está dizendo. Ele diz assim, alguns por discórdia. Quando fala discórdia aqui, esse grupo estava buscando um certo prestígio. Eles estavam querendo ter nome, mostrar assim, olha só o que nós fazemos. E alguns estavam pregando dessa maneira. Ele fala de uma maneira insincera, insinceramente. Por quê? Esse é um problema sério, porque se eu estiver pregando e não estou sendo sincero naquilo que eu prego, eu estou trazendo sobre mim o juízo de Deus. Então isso é sério, porque a prestação de contas vai ser com o Senhor, não vai ser com as pessoas. E Paulo está dizendo assim que alguns estão assim. Agora, ele mostra o quê? Outros, porém, de boa vontade. É isso. Alguns estavam fazendo aqui. E essas pessoas, que seja, se foi aquele grupo que chegou ali, alguns que tinham, certamente, um grupo de cristãos com falsos motivos, diante daquela situação. É difícil a gente imaginar que um grupo de cristão iria aumentar o sofrimento de Paulo, né? Fazendo isso, mas tudo era possível. Se eram judaizantes, alguns dizem assim, mas parece talvez aí um outro grupo, né, que estava ali, estava pregando,
Mas a gente vê os motivos falsos aqui. Então, nós vemos que esses grupos estavam agindo dessa maneira. Agora, veja comigo o versículo 18. Olha a palavra de Paulo, ele faz uma pergunta. Todavia, que importa? Olhe bem, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Ele diz, que importa? Gente, se o evangelho está sendo pregado, se alguém está fazendo por disputa partidária, às vezes para que o nome seja projetado, mas se é o evangelho que está sendo pregado, ele diz, o que importa? Algo está acontecendo aqui. Então, a atitude de Paulo em meio ao sofrimento, ele diz assim, mesmo assim, algo está acontecendo. O evangelho está progredindo. Este é um ponto, um propósito positivo no sofrimento do apóstolo Paulo. E ele talvez tenha visto nesse período resultados inimagináveis. Resultados nos quais talvez não tinha tido antes, mas naqueles 2 anos que ele passou ali, o evangelho chegou em diversos lugares. É assim que Deus faz. É assim que Deus atua, é assim que Deus também molda as nossas vidas. E eu quero mostrar agora e colocar para vocês outros motivos, então, pelos quais os cristãos sofrem, pensando naquilo que nós estamos lendo aqui em Filipenses. Às vezes nós pensamos assim, por que o cristão sofre? Como foi a nossa pergunta. Vamos começar. O cristão sofre alguns propósitos aí, por causa da comunicação do Evangelho de Cristo. E aqui nesse exemplo nós vemos que o sofrimento ajudou Paulo a comunicar a mensagem da vida em Cristo. Trouxe o que para ele? Consolo, trouxe esperança, trouxe alegria durante o período que ele estava ali na prisão. Isso aí é um propósito do sofrimento. Outra coisa, compreensão dos sofrimentos dos outros. Hoje a alergia bateu um pouco aqui, Quando eu falo sobre compreensão dos sofrimentos dos outros, às vezes aquilo que eu passo no momento eu não tenho nem ideia por que eu estou passando por aquilo. Mas com o passar do tempo nós vamos ver, Deus tinha um propósito, Deus tinha algo. E Paulo compreendeu que o seu próprio sofrimento iria ajudar outros, iria simpatizar-se pelo sofrimento dos outros também. Ele podia ajudar de uma maneira mais eficaz aqueles que estavam depois passando por sofrimentos, perturbados nas suas almas. Ele sabia o que era sofrer. Ele foi açoitado. Ele sofreu um naufrágio. Ele sofreu perseguições. Ele sentiu fome. Ele passou por escassez, mas ele passou por abundância. Todo tipo de sofrimento este homem. Tanto é que, não aguentando mais, ele ora a Deus. E quando ele ora a Deus para que Deus tire o espinho da carne, Deus diz ali, 2 Coríntios 12, a minha graça te basta. No sofrimento, o que nos basta, irmãos, é a presença da graça de Deus sobre as nossas vidas. E aquilo que nós passamos servirá de consolo. Às vezes, talvez você esteja passando por algumas crises nesses dias, uma crise de ansiedade, uma crise depressiva. Talvez você está precisando só que alguém lhe ouça. É o sofrimento que você tem às vezes de jogar, colocar para fora. O sofrimento que, às vezes, pelo jeito de você ser, é uma crise familiar. Às vezes é um momento que está machucando grandemente você e você fala assim, e agora o que eu faço? Talvez você está se culpando também por um sofrimento que você está passando, que você trouxe para si mesmo. Essas coisas podem acontecer.
E aí você vai fazer o quê? Você fala assim, agora o que eu faço, Senhor? Aquiete a alma. Confie, né, de maneira no qual você não tem confiado. E lembre-se, a permissão de Deus por você ter passado o que passou, certamente vai contribuir, como Paulo fala, né, para ser um estímulo, um consolo, um ânimo para aquele que estiver passando pela mesma coisa que você passou. Não perca isso aí de vista. Deus cumpre cabalmente o seu propósito na minha vida e na sua vida. Também um outro motivo aqui é que Deus estava fazendo algo. E Deus vai fazer isso aí. Deus vai produzir uma maturidade. Conversando com pessoas, né, sempre a gente está em contato aí, uma coisa que às vezes eu tenho notado é uma reclamação recorrente é que alguns falam assim, nossa, né, o meu esposo, a minha esposa, né, o meu filho, a minha filha está com tantos anos, parece que não amadureceu ainda. Maturidade cristã vem por aquilo que você está aprendendo com Deus e sobre Deus na palavra do Senhor, na palavra de Deus. Tiago lembrou também aos cristãos que o sofrimento, quando ele é visto de uma maneira correta, ele vai produzir maturidade. Lendo Tiago, capítulo 1, versículo 2, né, até o 4, diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Veja bem, né? O que Deus está produzindo? Maturidade. Na provação, eu cresço. Na provação é onde Deus está moldando o meu caráter também. Há pessoas que precisam amadurecer. Alguns parece que estão, né, assim, estagnados. Alguns estão nessa situação. Não crescem, pararam ali no tempo. E talvez este momento em tempos difíceis, né, Deus está querendo que você volte e comece a dar aquilo que você não está dando até o dia de hoje. Frutos. Que Deus, né, vai dar um crescimento para a sua vida. Então, é um outro motivo. Mas tem um outro motivo também aqui, que pode ser também a causa, né, dos sofrimentos que sobrevêm. É por causa de pecado pessoal. E nós vemos aqui, naquilo que o autor, né, aos Hebreus, ele escreve e ele lembra que os cristãos às vezes sofrem por causa do pecado em suas vidas. Queridos, se somos filhos de Deus e somos maus, Deus, como Pai amoroso, ele vai fazer algo, como nós vemos em Hebreus capítulo 12, versículo 5. Ele vai nos disciplinar. Mas a disciplina não é como o fim de punição, não é para punir, mas é para nos levar de volta também, com amor, à comunhão com Ele. É assim que acontece. É como a gente brinca aqui, já, quer dizer, a gente brinca, né? Mas uma coisa interessante foi pensar assim, os filhos crescem, né? E aí depois eles ficam cobrando dos pais. Eu apanhei mais do que esse, né? Aí, né, tem uma rivalidade aqui dentro de casa, assim, saudável, né? Que Timóteo e Ellen falam que apanharam mais que o Juninho. Não dá para eu agora voltar a esse momento. Eles falam isso daí, né? O que vai acontecer? Talvez você não perceba. Mas às vezes as coisas que estamos fazendo e falando, talvez vai ter uma influência também sobre os nossos filhos na sua maturidade. Quando eles estiverem já adultos, eles vão lembrar. E não é por isso, né, que a gente esquece. A disciplina de Deus, ela é feita com amor.
não é para ficar punindo, mas é para restauração. Aí é a questão que nós estamos falando. Às vezes o sofrimento sobrevém por causa do pecado que eu estou cometendo. Então, outro motivo aqui então, é porque nós estamos vivendo num mundo contaminado pelo pecado. Então, essa é uma razão porque nós sofremos. O sofrimento que resulta do fato de estarmos vivendo num mundo poluído. Um mundo poluído pelo pecado. Às vezes, por causa das outras pessoas, a maneira como é que as pessoas agem está além do meu controle e do seu controle. Nós estamos vivendo. E Jesus disse, no mundo, vocês vão passar por aflições, sofrimentos, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então o sofrimento sobrevém. Às vezes também nós vemos que alguns acabam, pais problemáticos podem influenciar os filhos, e os filhos acabam sofrendo. Pais que não respeitam os seus filhos, filhos que não respeitam os seus pais. E Paulo escreve a Timóteo, sabe, porém, nos últimos dias, aí ele descreve como seria ali, a ação do ser humano. Nós vamos passar por tempos difíceis, temos passado por esses tempos, mas alguns têm sofrido muito, alguns têm sofrido por causa disso. Então, nós vivemos contaminados neste mundo pelo pecado. Tem uma outra coisa também que a gente pode e deve destacar. Às vezes nós passamos por um sofrimento que nós não estamos compreendendo. Você já questionou Deus por aquilo que você está passando? Por que Deus está permitindo isso acontecer na minha vida? Olha só, eu sendo quem eu sou, por que Deus agora está permitindo isso? Você talvez já questionou isso. Por que Deus permitiu? Será que Ele não poderia ter barrado lá atrás? Deus não poderia ter feito diferente? Bem, mas é assim. Deus às vezes faz isso para que a gente amadureça, cresça e perceba que lá atrás nós erramos. Mas hoje eu não preciso errar mais. Talvez hoje Ele está me dando uma oportunidade. Então, às vezes o sofrimento vem de maneira que eu não compreendo. Eu não sei porquê. É difícil às vezes perceber o motivo. Se eu não percebo o motivo, muito menos o propósito daquele sofrimento. Eu vou dar um exemplo bíblico disso. Jó passou por esse tipo de experiência. Contudo, ele confiou em Deus, mesmo quando os outros se haviam afastado dele. Até mesmo quando a sua mulher o aconselhou a amaldiçoar a Deus e morrer. Claro, nós olhamos ali nos capítulos, Jó questionando, ele argumentando com os seus amigos, mas ele somente lá no final, ele vê o propósito. Quando Deus fala com ele e mostra. Onde é que você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Quem é você? Então, às vezes, esse questionamento que nós temos, Deus, eu não estou compreendendo. Por que o Senhor deixou que eu chegasse onde eu cheguei e fizesse o que eu fiz? Deus tem um propósito nisso. Talvez você não está percebendo, porque você também não está olhando para a palavra de Deus. Ela dá a resposta para as nossas dúvidas e os nossos questionamentos. E por último, sofrimento também serve para algo. Ele serve para levar uma pessoa à experiência de salvação. O sofrimento às vezes bate a nossa porta. O sofrimento, queridos, quando nós andamos pelas enfermarias dos hospitais, nós vemos o sofrimento. Quando nós vamos ali num momento difícil, nós vemos com a pessoa, pela luta que ela está passando, nós vemos a dor e o sofrimento. Essa é uma maneira de Deus também alcançar o coração daquele que sofre. O sofrimento tem sido a oportunidade
para algumas pessoas, para convidar a Jesus Cristo para ser o seu Salvador. Se você ainda não fez esse convite para o Senhor Jesus Cristo, hoje pode ser essa oportunidade. Abra o seu coração, confie nele, fala das suas lutas, suas dificuldades. Se você chegou ao ponto de desesperança, pode ser que você, neste momento, então, está precisando desta ajuda. O imperador Constantino fez o que fez, e alguns até questionam, porque quando ele assumiu o Império Romano, ele freou aquela perseguição que havia sobre os cristãos no ano 313, 320, quando ele foi ali nomeado como imperador, naquele período, mas ele freou aquele sofrimento. Só que ele veio a ser batizado e tudo, só no final da sua vida. Sofrimento sobrevém por coisas dos quais nós nem imaginamos, mas é porque Deus quer nos levar, e Ele pode te levar mediante o sofrimento que você está passando nesses dias, para mais perto dEle. Pode ser por intimidade, para criar uma intimidade maior com o Senhor. Pode ser um momento que você está passando, no qual você tem que dar uma parada até na sua vida, refletir como você está andando. Pode ser que este seja o dia da salvação que Deus tem para a sua vida. É melhor sofrer nesta vida do que passar a eternidade separado de Deus. Se eu estou sofrendo, Deus tem um propósito. Eu quero saber qual é o motivo. Mas se o sofrimento irá me levar a Cristo, eu estarei com Deus para todo sempre. Não quero passar a eternidade separado de Deus. E essa é uma realidade. Terminando, quero perguntar então para você. Escreva aí depois, se você tiver assim o seu momento aí, escreva. Qual é a minha atitude diante do sofrimento? Como é que é a sua atitude? Eu tento resolver do meu jeito, ou então eu recorro para o lugar certo? Eu vou para o Senhor. Tem um cântico que diz assim: correndo para os teus braços, para nunca mais me afastar. Este é o momento então de correr para os braços do Senhor. E que você escolha então um momento na sua vida, aquilo que está sendo um fardo, aquilo que está sendo uma dificuldade, para você colocar hoje diante do Senhor. E assim descansar, sabendo que Ele está pronto para te socorrer no seu sofrimento. Amém? Deus te abençoe, te fortaleça e te anime com essas palavras que nós lemos aqui em Filipenses. Nós vamos ter mais uma música, nós temos mais um cântico. Quero chamar a equipe de louvor aqui. Estamos errando. Não, eu não vou falar, já falei muito, vou deixar a Valéria falar do cântico. Então, a Ellen. Em meio à situação, né? Ouvimos falar sobre sofrimento, mas nós vamos cantar uma música falando sobre alegria, mas mesmo em meio ao sofrimento nós temos que estar alegres no Senhor, né? Como disse o apóstolo Paulo, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então vamos alegrar no Senhor, porque nós temos muito que aprender em meio
as dificuldades e ao sofrimento também. Então louve ao Senhor conosco. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar uma tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Quem já conhece a Jesus. Quem já conhece a Jesus. Amém. Em meio ao sofrimento, Deus nos dá consolo e alegria. Então, Jesus é essa alegria. Que você sinta-se renovado no dia de hoje, renovada no dia de hoje. Deus te abençoe. Logo mais às 19h30, nosso culto, Pastor Antônio, continuando a série de estudos sobre frutificando, né, em tempos difíceis. Um momento de ânimo também aos nossos corações. Pastor Antônio, pastor da Igreja Presbiteriana de Jacutinga, 19h30, tanto no Facebook também como no YouTube. Nossa gratidão a Deus também pelo apoio que temos recebido, aí o Damerson, Danilo aí ajudando, também hoje, né, a Ellen no teclado e o Juninho no violão, e uma alegria porque Timóteo e Ellen domingo passado não estavam aqui, ficou só nós três, a gente sentiu um pouquinho, né? Mas é muito bom quando a nossa família está assim junta, está unida. E eu espero que tenha sido uma bênção e um ânimo também no seu coração. Curva sua cabeça, vamos terminar com uma oração. Pai, muito obrigado pelo dia de hoje. Louvamos a Deus porque em meio àquilo que nós estamos passando, o Senhor não está alienado das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Nosso sofrimento está diante do Senhor. Ó Deus, sabemos que não estamos isentos dele. Sabemos, ó Deus, que tudo contribui, tudo tem um propósito. Como diz a tua palavra e o apóstolo Paulo escreveu, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. E nossa gratidão por isso, ó Deus, por aquilo que o Senhor tem feito, aquilo que o Senhor continuará a fazer também em nossas vidas. Que possamos aprender e ver os motivos pelos quais nós temos passado e colocarmos diante do Senhor com oração e a confiança que precisamos ter no Senhor. Que o Senhor nos dê um bom domingo ainda, nos abençoe, nos direciona, Deus, e que a tua graça maravilhosa sustente a vida de cada um. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe e até mais então, com a graça de Deus. Tchau, bom domingo. Tchau. Gente. Até mais.